Hoje vou abrir o meu coração convosco e falar sobre um tema que me debate muitas vezes e talvez não seja a única. Produtividade, 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 produtividade. Perfeita, imperfeita. De Carolina João Fernandes. Olá! Hoje, como vos disse, vou falar-vos sobre algo que me debate algumas vezes, que tem a ver com aceitar que pode fazer sentido mudar ou parar algo que estamos a fazer. E sim, isto tem muito a ver com a produtividade, porque continuar com algo só porque sim não é produtivo, não é? Nós devemos investir tempo onde faz sentido para nós, onde é vantajoso para nós, seja a que nível. E eu sou uma pessoa bastante consistente, no sentido de trabalhei muito esta competência ao longo do tempo de acabar o que começo, fazer o que me comprometo, e portanto é algo que eu já treino há muito tempo. Eu comecei isto desde a escola, aliás, mesmo muito pequena, ou seja, eu acho que de alguma forma já era um pouco assim e depois fui-me disciplinando ainda mais relativamente ao tema, mas agora estava-me a lembrar de um exemplo, aquelas festinhas que nós íamos a parques, a festas de aniversário, e eu ficava lá até ao fim a comer tudo o que tinha no tabuleiro, porque achava que não podia deixar comida, porque tinha de comer tudo aquilo que me davam. E é isso, comecei também a ver que fazer as coisas de forma mais consistente me trazia resultados, seja a nível de notas, seja a nível de felicidade também, de cuidar de mim, por exemplo, a nível de exercício físico, etc. E isto é incrível em algumas situações, ok? Portanto, não me estou a queixar disso, de todo esse treino que eu fiz ao longo do tempo, que é algo que continuo a fazer, porque também não sou perfeita, mas a nível de cumprir objetivos, mesmo a nível de cuidarmos de nós, de também darmos atenção à nossa família ou amigos, sei lá, só a skincare que eu faço todas as manhãs, todas as noites, é algo que está muito intrínseco em mim. Ou os dias da semana para cada tarefa doméstica, enviar a newsletter uma vez por semana, são coisas que para mim são muito habituais, não é? Tem a ver aqui com consistência. E por isso, há muitas coisas boas nisso, mas depois há o outro lado da moeda. Então, o primeiro ponto é que às vezes eu começo a fazer as coisas só por fazer, só porque um dia eu decidi que fazia assim. Ou alguém me disse que era bom fazer assim e eu comecei a fazer e habituei-me e já está. E o que eu quero dizer com isto é que temos de nos questionar se ainda faz sentido fazer coisas que fazemos, mesmo que no início tenha feito sentido para nós, porque o contexto muda, nós próprios mudamos ao longo do tempo, ganhamos outro conhecimento, as experiências também vão nos moldando e, portanto, para mim é muito importante e tenho treinado isso ao longo do tempo, de aceitar que não há problema em fazer diferente ou deixar de fazer se já não fizer sentido. Por isso, aqui a nível de produtividade, há coisas que nós vamos ter que fazer e que no início não são muito agradáveis ou que até muitas vezes não são agradáveis, mas tentarmos perceber se continua a fazer sentido ou se estamos a fazer só porque sempre fizemos assim ou porque alguém nos disse que era assim. Portanto, a nível de produtividade é mesmo importante irmos nos questionando sobre isto. E o segundo ponto que queria trazer aqui à discussão sobre esta questão do aceitar fazer diferente é saber quando parar, ok? Porquê? Porque é verdade que muitas vezes não nos apetece fazer algo, mas na maior parte das vezes eu continuo porque me comprometi ou porque então virou hábito, já é algo muito natural na minha vida. Mas a verdade é que, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho, pode fazer sentido parar e deixar de fazer, ou parar para simplesmente pensar, ou começar a fazer outra coisa. E eu não estou a dizer que por uma vez não fazermos, ou por uma vez não nos apetecer fazer, que está tudo mal e que devemos parar, não é isso. Mas a minha dificuldade e aquilo que eu queria trazer aqui é onde é que está esse equilíbrio? Como é que nós decidimos em cada situação se devemos insistir
até de facto ser algo confortável ou até ser automático, ou quando é que, mesmo já estando automático ou não, devemos então parar ou repensar. E claro que isto depende imenso de cada situação. Eu hoje não vos venho trazer propriamente muitas soluções, ok? Foi mais assim em jeito de desabafo, mas há pessoas então que têm tendência para desistir ou parar logo, e essas pessoas têm que ter consciência disso para prolongar mais, não é? No sentido de insistir mais, e outras pessoas que se calhar são mais como eu, de terem mais dificuldade em desistir. Ou seja, em perceber qual é o que é o momento em que eu paro. Eu não sei se me habituei a fazer muita coisa em esforço. Eu sempre fui bastante respeitadora das regras, sabem? E então eu fico em esforço em várias situações, até de facto perceber o que é que eu devo fazer naquele caso, ou em que momento é que eu devo parar, ok? Então é algo que por vezes pode estar a prejudicar a minha produtividade, e estou a trabalhar nesse aspecto, ok? Já consigo fazer isto de forma muito mais razoável hoje em dia, e já disse muitos nãos, e já saí de coisas onde estava, porque de facto já não fazia sentido para mim, mas eu faço isto com uma grande ponderação, ok? É algo sempre que me custa muito. E eu quero ao máximo começar a tomar estas decisões menos em esforço, ok? Que seja algo mais natural, talvez, para mim. E porquê é que eu vos estou a contar isto hoje? Para falar-vos também do podcast. Porque foi um projeto que eu comecei o ano passado com muito medo. Primeiro porque eu não sabia se me ia dar bem com este registro de falar, não é? Para um microfone ou para uma câmara. E também devido ao compromisso, lá está. Porquê? Porque eu a começar ia ter uma grande dificuldade em perceber quando é que eu ia parar ou se não estivesse a correr bem. Estão a perceber o ponto. E a verdade é que eu comecei o ano passado então a fazer uma vez por semana. Na verdade eu não disse que ia fazer esta consistência porque eu tive medo de não conseguir, porque eu não sabia mesmo como é que isto se fazia, não é? Foi assim um tiro no escuro, foi tipo, bora lá começar e depois vê-se. Então é isso, mas na minha cabeça eu comecei a fazer uma vez por semana e durante bastante tempo consegui então ser consistente. Entretanto parei um tempo, depois voltei e este ano decidi testar em junho um formato um pouco diferente, que eu já me tinha lembrado, algumas pessoas também já tinham comentado comigo, que era um formato mais curto, mas mais vezes, ok? Ou seja, eu em junho desafiei-me a fazer um episódio de podcast todos os dias úteis. Normalmente era 5 minutos, alguns iam até 10. Eu chamei até de pausa produtiva, porque era aqueles minutos do dia em que estamos a fazer uma pequena pausa e o objetivo era mesmo ser uma pausa produtiva para vocês, uma das vossas pausas de 5 minutos ou 10 minutos, ser então este momento aqui ou de motivação ou de inspiração ou com uma estratégia. Portanto eu ia variando também aqui os vários podcasts. Aliás, se estás a ouvir este episódio, provavelmente já ouviste alguns episódios meus antigos. Mas entretanto, com o feedback positivo que eu tive deste formato, eu decidi manter, portanto continuar, para perceber também se funcionava para mim ou não, porque é exigente fazer isto todos os dias, mesmo que em algumas semanas eu gravasse várias coisas no mesmo dia. Mas é isso, com o feedback que tive, decidi continuar para perceber se estava a funcionar ou não para mim. Portanto, no início era tudo muito novo, portanto eu tinha de dar algum tempo para perceber se conseguia manter este formato, se gostava e qual é que era a vossa reação. E então mudei a frequência, penso que foi para 3 vezes por semana. Numa relação, as duas partes têm que estar bem, senão vai dar errado um dia. Portanto, eu fiz esta pausa produtiva entre junho a outubro e agora em novembro estou a dar uma pausa para pensar no que é que quero fazer agora com o podcast, porque eu gosto muito do podcast, mas sinto que ainda não encontrei assim a melhor forma para mim de expor então aqui aquilo que eu quero partilhar convosco. A verdade é que eu gostei bastante desta pausa produtiva, foi muito giro até para perceber que há sempre muitos temas que podemos falar, mas quando eu me lembrei desta ideia foi também porque eu gosto muito de ouvir estes podcasts curtos, que são quase como uma companhia diária, ou de humor para
aliviar o mood, ou então alguma aprendizagem ou inspiração. Mas a verdade é que na altura eu não me lembrei de que quem faz isto normalmente é um dos seus trabalhos remunerados, não é? E neste caso o meu podcast ajuda a que mais pessoas conheçam o meu trabalho, mas não é remunerado de forma direta, não é? Então, eu como especialista de produtividade e gestão de tempo, também tenho que fazer esta reflexão regular de onde é que eu estou a investir o meu tempo e o respectivo retorno. Então é isso, ou seja, estava a ser bastante pesado para mim este formato tão frequente. Portanto, a verdade é essa, embora eu goste muito de falar aqui no podcast e espero continuar, seja de que forma, ok? Isto é repensar como é que ele vai ser. Não estou a pensar em terminar o podcast. E, tal como eu disse há pouco, vocês agora já perceberam, não é? Custa-me imenso fazer este tipo de questões porque, lá está, é um projeto que eu quero continuar e não quero sentir que falhei ou que estou em falta com alguém. E tenho alguma dificuldade em perceber o momento para parar ou para fazer diferente, porque o que eu queria era que estivesse tudo bem e linear. Só que a vida real não é assim. Eu neste momento até estou mais inclinada para voltar ao registro antigo de uma vez por semana, porque me parece que será o mais sustentável para mim, dado os projetos onde eu estou envolvida, mas ainda estão em reflexão. Portanto, já agora, se tiverem sugestões ou partilhas de tudo o que já ouviram aqui neste podcast, digam-me também, porque é o momento. E eu estou aqui então nesta pausa do podcast, mas decidi vir aqui falar convosco porque é isso, apeteceu-me partilhar esta questão de quando parar e aceitar que as coisas mudam, também para vocês me conhecerem um bocadinho melhor e para perceberem um pouquinho melhor o ponto de situação do podcast. E também porque não podia deixar de falar aqui do workshop online que eu vou dar este sábado. E algumas pessoas falam deste tópico aqui em comentário ou por mensagem e eu pensei, tenho mesmo de levar este tema aos ouvintes do podcast porque alguém pode estar interessado neste tema e tem de saber. Então, este workshop que eu vou fazer é 100% online, são 3 horas no sábado, portanto dia 22 de novembro, e vamos organizar a tua vida pessoal com ferramentas gratuitas da Google. Apenas numa manhã, portanto é das 9h30 ao 12h30, em 3 horas, o objetivo é cada um de vocês sair do caos e ter um sistema para a vossa vida pessoal organizada. É algo que me pedem muito, porque o trabalho uma pessoa acaba por fazer de alguma forma, porque é obrigatório. Pode não fazer muitas vezes da melhor maneira ou faz com muito mais esforço, mas a vida pessoal, o que eu tenho percebido é que as pessoas deixam para trás, não é? Nunca é obrigatório, então vão deixando a coisa rolar, então fica sempre desorganizada e cria imenso peso mental, cria stress, não permite aproveitar bem a vida e eu quero que vocês deixem de ter aquela sensação de estarem a falhar, sabem? Isso é uma das piores sensações que podemos ter e então o objetivo é mesmo este, numa manhã vocês organizarem o vosso sistema pessoal de organização digital com a minha orientação, onde vamos então abordar agenda, tarefas, documentos, notas, e-mails, mesmo que nunca tenhas usado estas ferramentas da Google antes, ok? Estas ferramentas da Google que nós vamos falar são gratuitas e também vamos falar da ferramenta de inteligência artificial da Google, ok? Para perceberem como é que podem usar melhor no dia-a-dia. Portanto, desabafo feito, convite feito, o primeiro lote do workshop tem o preço de 15€ para assistir ao vivo, ou então se quiseres incluir a gravação por 3 meses fica por 27€. Quando as vagas do primeiro lote esgotarem, vamos aumentar o preço. Por isso, olha, se pensaste assim, eu precisava mesmo de melhorar a minha organização da vida pessoal, tenho andado a procrastinar, estou sempre a adiar este tópico, este pode ser, sem dúvida, o teu primeiro passo para terminares 2025 em grande e começares 2026 já com mais leveza. Por isso, chega de adiar e vamos resolver o assunto em 3 horas este sábado. Eu vou deixar na descrição deste episódio o link para a inscrição no workshop com todas as informações. E é isso, bora lá! Vejo-te sábado! E já sabes, não precisa de ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui. Até já! Produtividade, 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 produtividade. Perfeita, imperfeita. De Carolina
João Fernandes.